Enfim, estou de volta das férias, nas quais rolou de tudo, até Covid. Mas eu estou aqui de volta e durante esse período eu estou acompanhando as histórias que estão acontecendo, né? E muitas vezes pensei, não, vou gravar e falar sobre isso, mas eu não quis interromper as férias, eu me comprometi a tirar esse tempo de folga e agora eu estou de volta para comentar o atentado contra o Trump. Nesse fim de semana vocês assistiram aí uma cena que chocou o mundo, né, que levou a muitas discussões e um monte de pseudo-especialistas debatendo velocidade da bala e trajetória, e um monte de gente agora é expert em snipers, mas eu quero abordar essa questão porque vários tópicos aqui podem ser analisados a partir de uma perspectiva que tem a ver com a questão política envolvendo o Trump, né, e como isso pode impactar, inclusive, agora na eleição dos Estados Unidos e dar uma vitória para o Trump, ou, sei lá, se tornar um paralelo ao caso do Bolsonaro no Brasil com a facada. Então, para começar, eu quero comentar aqui algumas coisas que eu percebi sobre as reações das pessoas a essa história. Porque a primeira coisa que eu vi foram as comparações aí entre Bolsonaro e Trump e muita gente duvidando ou suspeitando que seja um caso real, né? Inicialmente houve esse tipo de indagação se não seria algum tipo de armação, né, sabe, um teatrinho ali para tentar causar essa comoção das pessoas. Aos poucos foram aparecendo evidências ali de que o tiro foi real, de que o disparo foi real e que o Trump realmente se machucou e que poderia ter morrido mesmo se não fosse o movimento de cabeça que ele fez ali que poderia ter acertado a cabeça dele, ou seja, foram surgindo evidências, inclusive uma foto de um fotógrafo do New York Times, que é uma foto extraordinária. Eu acho que ele vai ser premiado por essa foto, porque ele conseguiu capturar o momento no qual o projétil passa pelo Trump. Então, assim, as evidências são abundantes de que realmente foi um atentado e que poderia ter matado o Trump, tanto que houve uma pessoa na plateia que foi morta e duas que ficaram feridas. Então, o negócio foi realmente grave e sério e foi um ato de violência política. O que motiva isso, não sabemos ainda, né? Há um jovem ali de 20 anos que foi morto pelos contra-snipers, né? Contra-francoatiradores, que mataram esse rapaz. Até o momento, há poucas evidências de que ele fosse engajado politicamente, então, assim, as motivações são muito obscuras, ele não deixou nenhum manifesto, nenhuma manifestação pública dos motivos que o levaram a fazer isso, ele participava de grupos de atiradores, ele era o protótipo, na verdade, desse eleitor do Trump. Então, o que motiva esse rapaz a fazer isso é um enigma e talvez jamais seja desvendado porque ele tem uma participação mínima nas redes sociais. É claro que esses elementos, né, quando vistos isoladamente ou somados mesmo, geram uma série de especulações e uma série de teorias conspiratórias que sempre surgem nesses eventos. A gente viu essas teorias conspiratórias surgindo no caso do Bolsonaro, né, da facada, a fakeada, como dizem aí o pessoal, uma galera da esquerda, que suspeita que a facada tenha sido real ou que, mesmo se for real, fez parte de um grande esquema conspiratório para eleger o Bolsonaro. Então, assim, esse tipo de discurso, ele pega, ele cola, e eu quero falar um pouquinho sobre isso para começar, né? Por que que as pessoas gostam tanto, são tão fascinadas por teorias conspiratórias, de modo que desconsideram, às vezes, elementos reais ou fatuais sobre certa situação. E aí, para começar, eu quero citar aqui mencionar dois livros que eu já mencionei anteriormente, são referências importantes sobre esse tópico. Uma delas, esse aqui, Suspicious Minds, o autor é o Rob Brotherton, e ele trabalha sob a perspectiva da psicologia e por que a nossa mente opera fazendo com que a gente acredite em teorias conspiratórias. Quando eu falo a gente aqui, eu vou falar de maneira genérica de fato, porque nós, todos seres humanos, temos muitas predisposições, temos muitos vieses cognitivos, vieses psicológicos que nos levam ao erro, que nos induzem ao erro nessa relação com a realidade. Então, assim, isso leva a gente a pensar informações que concordam com aquilo que a gente quer defender, leva a gente a não ver certas coisas, é um filtro mental que a gente possui que vai movendo a nossa mente em certo sentido, e isso vale muito para teorias conspiratórias. Então, assim, muitas vezes a gente tende a pensar como agentes mal intencionados, né, sabe, pessoas que querem manipular as outras, que querem distorcer a percepção das outras, e até pode ser o fato, até pode acontecer isso. Você pode ter manipuladores que fazem isso, que realmente, criam uma seita e moldam a percepção das pessoas, mas geralmente os teóricos da conspiração, eles realmente acreditam naquilo e não estão fingindo uma falsa crença, né? E aí tem aqui um ponto nesse livro, né, como eu falei, é da perspectiva da psicologia, e ele vai trazendo vários casos
de eventos históricos que geraram uma onda de teorias conspiratórias, né? E ele fala sobre como é a dinâmica da teoria conspiratória, né? Por que que uma teoria conspiratória é irrefutável? Então, assim, não importa se você traz evidências contrárias, não importa se você, sabe, traz elementos aqui que poderiam contestar aquela versão conspiratória, se você traz uma refutação, porque isso não adianta. Para quem acredita em teoria conspiratória, não há provas contrárias. E aí ele fala aqui na página 77, aqui, olha, as teorias conspiratórias não são apenas imunes à refutação, elas crescem com as refutações. Se parece como uma conspiração, foi uma conspiração. Se não parece ser uma conspiração, então definitivamente é uma conspiração. Evidências contra a conspiração se tornam evidências da conspiração. Então não tem como ganhar, não tem como vencer, não tem como convencer uma pessoa. Quem acredita na fakeada, por exemplo, não adianta você trazer aqui argumentos racionais e falar, gente, olha, isso exigiria uma participação nessa conspiração do Bolsonaro, exigiria a participação de policiais, de médicos, de enfermeiros, de gente no hospital, de uma série de testemunhas que estavam ao redor ali, que observaram aquela cena, envolveria talvez centenas ou milhares de pessoas que teriam que mentir para as demais. E qual seria a motivação dessas pessoas, né? Você pode supor que naquele hospital que ele foi internado lá, há muita gente que não era bolsonarista. Por que essas pessoas ocultariam a informação de que ele não foi esfaqueado, por exemplo? E é claro que a gente sabe também, isso aqui, qualquer jornalista que trabalha com jornalismo investigativo sabe que as pessoas gostam de contar as coisas, gostam de contar vantagem. Olha, eu estava naquele hospital e eu vi que aquilo ali era fake. Por que que não surgiu nenhuma evidência nesse sentido? Porque não há. E no caso do Trump, a gente pode imaginar que houve ali uma série de brechas de segurança, assim como aconteceu, por exemplo, no caso do JFK, o Kennedy, né, que foi morto, foi um dos casos históricos dos Estados Unidos de alguém que foi morto por um atentado. Havia uma série de falhas de segurança e esse rapaz aí se aproveitou disso. É claro que ainda faltam os elementos, né? A gente vai ter que esperar a investigação, vai acontecer toda uma investigação, vai acontecer uma, sei lá, vai acontecer uma CPI no Congresso lá dos Estados Unidos para investigar a situação e por que houve uma brecha na segurança do Trump, de modo que um franco-atirador tenha subido num telhado e disparado contra um candidato à presidência e ex-presidente, né? Porque isso agrava a situação. No caso do Trump, não é um deputado federal tentando ser presidente. No caso do Trump, é um ex-presidente que está sob proteção do serviço secreto, que é um dos serviços secretos mais competentes, em tese pelo menos, do mundo, né? Então, nesse sentido, a gente tem aqui que aguardar as investigações e as respostas serão trazidas. Tem uma história que eu vi circulando que um policial foi chamado, espectadores ali observaram o cara em cima do telhado e chamaram a polícia, e um policial tentou subir lá e quando ele subiu, o sniper apontou a arma para ele, o policial desceu e na sequência ele já atirou contra o Trump. Então assim, as pessoas perceberam o que estava acontecendo, chamaram a polícia, então assim, não foi algo não foi algo oculto, ele não estava escondido dentro de um local secreto, como foi o caso do Lee Harvey Oswald, né, que estava dentro de um armazém, dentro de um prédio, né. Então, a gente vai ter que aguardar as histórias surgirem, mas esse tipo de narrativa conspiratória demonstra o espírito que existe, essa tendência, né, esse viés cognitivo que existe nas pessoas, e há teorias conspiratórias de esquerda e de direita. Então, no caso da fakeada, uma série de teorias conspiratórias de esquerda, e no caso do Trump agora, há teorias conspiratórias de direita, em grande parte. Muitos trumpistas são, sabe, movidos por conspirações, e também há teorias conspiratórias de esquerda, como se fosse uma armação para que o Trump ganhasse a eleição. Eu vi gente especulando que esse disparo, esse atentado pode ajudar o Trump a se eleger, como se fosse, sabe, um dos momentos críticos da campanha dele e que vai estimular as pessoas a votarem nele. Não sei se será isso, desconfio que talvez não tenha tanto impacto assim como teve a facada do Bolsonaro. No caso do Bolsonaro, a dinâmica no Brasil é diferente, eu acho que a gente não pode comparar nesse sentido aqui. Nos Estados Unidos é muito mais cristalizado o voto dos eleitores, a dinâmica eleitoral, o processo eleitoral é muito diferente do que é no Brasil. Alguém nos Estados Unidos pode ter mais voto popular e mesmo assim perder no colegiado eleitoral, que é a distribuição por estados. Então, assim, a situação lá é outra. Eu acho que o Trump vai ganhar a eleição, mas não por causa do tiro, vai ganhar por outras razões, até por causa do Biden também, que é o opositor dele e que está sendo criticado e questionado a competência dele para ser presidente e se reeleger agora. Então, acho que nos Estados Unidos o cenário é outro e as razões que vão levar o Trump a vencer, que me parece um caminho bastante seguro nesse momento,
serão outras. E esse é outro problema, né? A vitória do Trump é um outro problema, e aí a gente tem que se preocupar com outras questões que vão envolver aí política externa e o Trump, esse maluco no poder mais uma vez. Então, esse é o elemento. E aí, outra coisa que apareceu e o que eu acho que vale mencionar também são os memes que envolvem o Trump e mostrando a intervenção divina para salvar o Trump, né? Como se ele houvesse sido salvo pela mão de Deus. Assim como fizeram no Brasil também, né? Com o Bolsonaro também fizeram isso, que, sabe, tava Jesus lá junto com o Bolsonaro, e estão fazendo um monte de cenas agora junto com o Trump. E aí, esse é um elemento de semelhança, embora haja muitas distinções, muitas diferenças entre o cenário norte-americano e brasileiro, algumas semelhanças que envolvem também o papel das lideranças religiosas, né, desse discurso religioso quase messiânico com a campanha do Trump e com o do Bolsonaro. Então, isso é um elemento que apareceu, e aí eu quero remeter aqui a um vídeo que eu assisti muitos anos atrás, de um canal ateu, mas que mostrava uma historinha de um personagem, né, que saía de casa, era um rapaz saindo de casa, era uma animação, né, ele saindo de casa, andando, e daí quando ele tá na rua, passa um carro com membros de uma gangue, e eles disparam contra esse rapaz. E daí ele se agacha e nenhum dos tiros acerta o rapaz. Tipo, ele sai ileso do ataque dos membros da gangue. E aí, uma pessoa religiosa diria, foi Deus que salvou. Então, assim, foi uma intervenção divina, né? Deus poupou esse rapaz. Deus fez com que as balas se desviassem. Nenhuma bala atingisse esse rapaz. Glória a Deus. Deus é grande. E aí, o segundo cenário. O mesmo rapaz sai de casa, tá na rua caminhando, passa o carro com a gangue e eles atiram nesse rapaz e acertam o rapaz. Acertam de raspão, acertam na orelha, igual acertaram no Trump ali. Acertam na orelha e daí quem é religioso vai dizer foi intervenção divina, Deus poupou esse rapaz, saiu com ferimento leve, ele poderia ter sido morto, poderia ter sido, sabe, ferido gravemente, mas ele tá bem, então assim, Deus o poupou. Terceiro cenário, o rapaz sai de casa, é baleado pelos membros da gangue, vai parar no hospital, mas Deus salvou ele, né? Deus salvou ele. Ele podia ter morrido naquele atentado. Ele podia ter morrido, ele podia ter, sei lá, tido sequelas graves. Então, é claro que Deus ajudou ele, né? Tava junto com esse rapaz. Quarto cenário, o rapaz sai, leva um tiro e fica, sei lá, tetraplégico. E aí Deus poupou o rapaz, né? Tem alguma missão para ele. Tem alguma missão, sabe, muito grande. Agora ele vai poder, desde aquela condição nova, ele vai poder levar adiante a palavra do Senhor. E aí o último cenário, o rapaz sai de casa, é morto pelos membros da gangue, e aí Deus levou o rapaz, né? Deus ele cumpriu a missão na terra, e Deus misericordioso levou esse rapaz para o céu. Então, assim, qualquer história que você queira contar sobre a circunstância, você pode contar. Que Deus poupou o Trump, por que deixou com que o sniper tirasse nele para começar, né? Se Deus é tão grandioso assim. Então, você vê como esse revestido desse caráter religioso que opera, se for pensar em grandes partes, em linhas gerais, como opera uma teoria conspiratória. Não há refutação para isso. Como você vai falar que não foi Deus que salvou Trump ali? Você conta a história e você habita nessa história de modo que não tem nenhum tipo de contestação possível ou refutação possível. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história do Trump, se vocês acompanharam os eventos aí, como é que você entende a criação dessas teorias conspiratórias em torno dessa história? Porque eu imagino que muita gente da esquerda no Brasil está vendo isso como manobra do sistema para eleger o Trump, o que me parece ridículo, mas como é que você entende isso? Deixe um comentário aqui embaixo, se torne um membro do canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e queria fazer um convite especialíssimo para vocês. No dia 28 de julho, às 8 horas da noite, é um domingo, eu vou dar uma aula, que é a aula inaugural do nosso programa de formação em negócios e empreendedorismo, chamado Empreendedor Mestre. É a segunda turma que a gente abre para esse programa de formação. A primeira foi no começo do ano e simplesmente quase 4.000 pessoas se inscreveram e estão absolutamente encantadas com o programa mais completo, com os melhores professores e professoras desses temas de compliance, gestão de recursos humanos, finanças corporativas, marketing tradicional, marketing digital, contabilidade e mais um monte de coisa que está literalmente transformando a vida dessas pessoas e das empresas dessas pessoas. Nessa primeira aula, eu ensino todos os conceitos que a gente usa aqui no ICL, o que a gente fez para construir o maior portal de informação e de cursos do Brasil em 2 anos. Vocês vão descobrir nessa aula do dia 28. Se inscreve aqui gratuitamente, assiste a aula e chama todos os seus amigos e amigas para participar também. Vocês vão ficar encantados e vão poder começar a usar no dia seguinte tudo que eu vou ensinar. Dia 28 de julho a gente está junto.